Você conhece Jacó? Se mais homens se familiarizassem com a vida de Jacó, talvez obtivesse uma perspectiva melhor daquilo que de fato envolve uma vida com Deus, tanto os altos como os baixos. Do lado dos pontos altos, Jacó nos prova que Deus gosta muito de derramar sua graça sobre aqueles que são menos merecedores. Pense nisso. O Senhor escolheu um homem que era digno de nome lamentável que lhe fora dado, para construir uma nação que chamaria de sua. Jacó significa ele engana. Deus trabalhou de maneira tão intensa e cheia de graça na vida de Jacó, que esse homem finalmente mudou de rumo, trocando uma carreira de fraude por uma vida concentrada no Senhor. Por meio da linhagem de Jacó, Jesus Cristo veio ao mundo para se tornar o Salvador da humanidade. Do lado dos pontos baixos, Jacó nos mostra que os métodos que Deus usa para nos transformar em homens piedosos costumam causar tremenda dor. O Senhor demonstra por meio de Jacó que ele se importa muito mais em nos transformar em pessoas que se parecem com seu filho do que nos deixar confortáveis. Jacó chegou a este mundo segurando o calcanhar de Esaú, seu irmão gêmeo mais velho. No início da vida adulta, comprou os direitos da primogenitura do irmão, e então, por meio de trapaça, recebeu uma bênção que era por direito do seu irmão. Temendo as ameaças de vingança de Esaú, Jacó fugiu para as tendas do seu tio Labão. Em Labão, Jacó encontrou um homem tão capaz de fraude e manipulação quanto ele. Labão o enganou, fazendo trabalhar 14 anos em troca do privilégio de se casar com suas 2 filhas, Lia e Raquel. Durante o tempo que passou com Labão, Jacó teve 11 filhos e uma filha, e ficou bastante rico. Quando finalmente deixou o tio para voltar para casa, Jacó mais uma vez lançou mão da fraude numa tentativa de evitar a ira de Labão. Finalmente, apesar de já se terem passado muitos anos desde que roubara de Esaú a bênção de seu pai, Jacó ainda temia a ira do seu irmão. Assim, criou um plano elaborado para apaziguar Esaú, algo que estava fortemente baseado em suborno. Foi então que Deus entrou em cena. Em um dos relatos mais estranhos de intervenção divina, Jacó lutou a noite inteira com alguém que ele primeiramente considerou ser apenas um homem. Mas, perto do raiar do dia, esse homem tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa, deixando Jacó manco. Somente depois de o homem ter abençoado Jacó é que este percebeu qual era a verdadeira identidade de seu adversário. Ele chamou o lugar daquela luta de Peniel, que significa face de Deus, e disse: vi a Deus face a face. Todavia, minha vida foi poupada. Daquele momento em diante, a vida de Jacó começou a mudar. Ele trocou gradualmente sua vida de fraude por um compromisso de buscar a Deus. Suas lutas estavam longe de acabar, mas as lutas contra Deus haviam chegado ao fim. Dado seu histórico, parece adequado que o Senhor tenha mudado o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Uma vida de fé é uma vida de luta, mas também é a única que vale a pena viver. Lembre-se disso. Uma vida de fé é uma vida de luta. Que você não desista de continuar lutando ao lado de Deus. Vale a pena.
Pense nisso. Vale a pena. Uma vida de fé é uma vida de luta. Que Deus te abençoe.